Olá, pessoal! Estamos começando agora mais uma aula. Nós vamos agora falar sobre o tema aditivos alimentares. Então, isso aí também faz parte do nosso mini curso sobre rotulagem de alimentos. Primeira coisa que nós temos que ter em mente é a base legal em que nós encontramos falando sobre esses aditivos. Então, a gente encontra isso na SVS do Ministério da Saúde 540 de 97. Definição: o que é um aditivo? Aditivo é qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos sem propósito de nutrir, mas apenas com o propósito de modificar características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais durante a fabricação e o processamento, preparação, tratamento, embalagem e acondicionamento, armazenagem, transporte e manipulação do alimento. Necessidades tecnológicas do uso do aditivo devem ser justificadas sempre que proporcionar vantagens de ordem tecnológica ou não, quando estas possam ser alcançadas por operações de fabricação mais adequadas ou por maiores precauções de ordem higiênica e operacional. Então, o aditivo ele não deve ser usado a qualquer forma, ele deve ter um objetivo específico. Se durante o meu processamento eu posso conseguir aquilo dali normalmente, para que colocar esse aditivo? Então, a gente sempre deve estar observando isso daí, além do que vai ser um custo a mais. Importância no emprego dos aditivos. Então, existem 4 importâncias básicas para que possa ser utilizado um aditivo naquele alimento durante o processamento. Primeiro, pode ser para um melhor aproveitamento da matéria-prima. Pode ser para uma produção com mais segurança e melhoria nos produtos. Interesse do consumidor ou interesse do produtor. Muitas vezes, simplesmente, um produto, por si só, ele ia ficar incolor, vamos supor. Então, por isso é necessário um corante para melhorar a aparência daquele alimento e vender. Então, muitas vezes é por isso, ou até mesmo porque a gente vai acrescentar alguma característica nele, nutricional. Então, existem várias funções e a gente vai estar vendo os vários tipos também de aditivos. O uso indiscriminado do aditivo, ele traz consequências para o nosso organismo. E os mais frequentes são anemia, alergias e toxicidade sobre os fetos. Então, é muito perigoso quando esse aditivo está usado indiscriminadamente, que ele pode trazer consequências sérias para um feto. Então, para uma mulher gestante, isso é muito perigoso, principalmente se tiver esse uso assim. O uso proibido. Então, existem algumas situações em que é proibido que eu adicione os aditivos. E são essas 4 aí. Primeiro, se houver suspeita de que o seu uso não é seguro para o consumo humano. É o primeiro deles. Depois, que ele possa interferir desfavoravelmente no valor nutritivo do alimento. Que ele possa encobrir falhas no processamento. Que ele pode induzir o consumidor ao erro ou ao engano. Então, nós temos 23 tipos de aditivos. A gente vai estar falando um por um. Agora, a gente vai falar bem brevemente sobre cada um deles. Por que a gente está citando esses aditivos? É somente porque muitas vezes você vai encontrar lá nos rótulos, vai encontrar vários aditivos. Então, para você ter uma noção básica sobre o que é cada um deles. Então, a gente vai ter o acidulante, o agente firmeza, agente de massa, antiespumante, antiumectante, antioxidante, aromatizante, corante, conservador, edulcorante, emulsionante, espessantes, espumante, estabilizante de cor, fermentos químicos, geleificante, glaceante, melhorador de farinha, regulador de acidez, realçador de sabor, sequestrante e umectante. Vamos para o primeiro, que é o acidulante. Ele vai aumentar a acidez, conforme o sabor ácido dos alimentos. Então, quando a gente vê aquelas bebidas gasosas, ele vai estar com acidulante. Geleias artificiais, balas e sorvetes. Alguns exemplos são ácido cítrico, ácido acético, ácido lático, ácido fosfórico. O agente de firmeza. Ele vai tornar a substância, vai manter os tecidos de frutas ou hortaliças firmes ou crocantes. Ou interage com agentes geleificantes para produzir e fortalecer um gel. O agente de massa.
é uma substância que vai proporcionar o aumento de volume e ou massa dos alimentos, sem contribuir significantemente para o valor energético do alimento. O antiespumante é uma substância que vai prevenir ou vai reduzir a formação de espuma. Então, alimentos como molhos de tomate, xaropes concentrados, produtos líquidos. E os exemplos deles são dimetil polisiloxana ou o polidimetilsiloxano. Antioxidante, substância que retarda o aparecimento de alteração oxidativa no alimento. Então, alimentos gordurosos é um exemplo. Então, tocoferol, beta-caroteno, ácido ascórbico, BHA, BHT, galatos. Antiumectante, substância capaz de reduzir as características higroscópicas dos alimentos e diminuir a tendência de adesão umas às outras das partículas individuais. Produtos secos em pó, como glicerol, manitol, sorbitol, carbonato de cálcio e fosfato de cálcio. Aromatizante, então vai dar propriedades aromáticas, para os nossos alimentos. Então, pós para refrescos e gelatinas. Exemplos, extrato natural de fumaça e essências naturais. Corante, substância que confere, intensifica ou restaura a cor de um alimento. Alimentos, pó para gelatinas e refrescos. Exemplos, diversas cores. Conservador, substância que vai impedir ou vai retardar a alteração dos alimentos provocada por micro-organismos ou enzimas. Edulcorante, substância diferente dos açúcares que confere sabor doce ao alimento. Exemplo, alimentos dietéticos, então frutose, aspartame, sorbitol, xilitol, ciclamato. Emulsionante ou emulsificante, substância que torna possível a formação ou manutenção de uma mistura uniforme de duas ou mais fases immiscíveis no alimento. Espessantes, substância que aumenta a viscosidade de um alimento. Alimentos, geleias, sorvetes, pudins, alimentos dietéticos, requeijões cremosos. Exemplos, ácido algínico, carragena e xantana. Espumante, substância que possibilita a formação ou a manutenção de uma dispersão uniforme de uma fase gasosa em um alimento líquido ou sólido. Estabilizante, substância que torna possível a manutenção de uma dispersão uniforme de duas ou mais substâncias immiscíveis em um alimento. Exemplo, sorvete, maionese e margarina, quando a gente usa os alginatos ou as gomas. Estabilizante de cor, uma substância que estabiliza, mantém ou intensifica a cor de um alimento. Fermento químico, substância, mistura de substâncias que liberam gás e desta maneira aumentam o volume da massa. Geleficante, substância que confere textura através de uma formação de um gel. Glaceante, substância que, quando aplicada na superfície externa de um alimento, confere uma aparência brilhante ou um revestimento protetor. Melhorador de farinha, substância que agrega à farinha melhora sua qualidade tecnológica para os fins a que se destina. Realçador de sabor, substância que ressalta ou realça o sabor e aroma de um alimento. Regulador de acidez, substância que altera ou controla a acidez ou a alcalinidade dos alimentos. O sequestrante, a substância que forma complexos químicos com íons metálicos. E, finalmente, o umectante, a substância que vai proteger os alimentos da perda de umidade em ambiente de baixa umidade relativa ou que facilita a dissolução de uma substância seca em um meio aquoso. Alimentos como produtos de panificação e o diacetil sulfossilicinato de sódio, propileno glicol, são exemplos disso. E aí, pessoal, viram quantos tipos a gente tem, de aditivos nos nossos alimentos? Espero que vocês estejam gostando e assim, entendam. Nosso curso é um mini curso, então a gente está revendo alguns conceitos, mas a gente não tem tempo para estar indo aprofundando mais. Então pode até a gente pensar, se vocês tiverem interesse, da gente futuramente fazer um curso mais aprofundado, uma carga horária maior, em que a gente possa estar vendo melhor esses rótulos, esses aditivos. Vamos para a nossa terceira aula.